Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere suas decisões. Você tem facilidade para tomar decisões ou geralmente fica com medo na hora de agir? Pessoas que tomam decisões sem medo algum, geralmente não são corajosas, são precipitadas e inconsequentes. O medo de tomar decisões pode nos paralisar ou apenas nos fazer pensar bem antes de agirmos. O medo bem dosado nos fará parar, pensar e nos organizar para depois agirmos de forma assertivamente. Então, não fique com medo de ter medo na hora de tomar decisões, mas não deixe isso bloquear você. Sabe por quê? Quem vence o medo do ridículo, com certeza experimentará o extraordinário em sua vida. Você já se arrependeu por ter tomado decisões erradas ou decisões precipitadas? Exemplo, a compra de algo por simples compulsão, por simples impulso, por simples carência, sem analisar a real prioridade ou a real condição financeira em que você estava naquele momento. Por exemplo, a troca de algo sem analisar ou avaliar os riscos dos ganhos e perdas daquela troca. Ou o empréstimo do seu nome, do seu crédito, para alguém que não pagou a sua conta e acabou sujando o seu nome e depois nem lhe deu explicação. Por exemplo, o comportamento ou o compartilhamento, melhor dizendo, de um segredo com alguém que jogou o seu nome e a sua reputação no lixo. Como dizem aí, jogou caca no ventilador. Ou, por exemplo, algo que você falou para alguém no momento de raivinha e você depois se arrependeu profundamente e não teve mais como voltar atrás. Sabe de uma coisa? A precipitação não é apenas inimiga da perfeição. É também uma sintomática da insegurança e da infelicidade que uma pessoa está sentindo. Você já tomou uma decisão assertiva e se arrependeu de não ter tomado essa decisão antes? Por exemplo, o rompimento de uma amizade pegajosa e tóxica. Por exemplo, a ruptura de uma relação amorosa abusiva e coerciva. Ou algo que você temia fazer e se superou, tipo fazer um curso, fazer uma viagem internacional ou até mesmo nacional, tirar a sua carteira de habilitação, iniciar uma faculdade ou simplesmente trocar de emprego. Você temia tanto e depois que você fez, você pensou, por que eu não fiz isto antes? Por que eu não me superei antes? Há uma frase do Tony Robbins muito interessante que diz assim, talvez você esteja pensando, mas quem foi Tony Robbins? Tony Robbins foi responsável pela popularização da programação neurolinguística, ou seja, da PNL. Sabe o que ele disse? É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Vou repetir para você. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Ou seja, você precisa entender uma coisa. Você é uma pessoa que costuma pedir conselhos antes de tomar decisões ou você costuma decidir tudo sozinha? Como que você é? Sabe de uma coisa? Aliás, sabe de algumas coisas? Os inseguros só agem com a aprovação de todos. Sabe por quê? Eles têm medo de desagradar a alguns. Já por sua vez, os medrosos não agem se não tiverem total garantia, porque eles têm medo de correr risco, têm medo de errar. Já os vaidosos não agem se não tiverem aplausos e bajulações, eles têm medo da invisibilidade. Já os preguiçosos dão desculpas para não agirem. Eles têm medo da frustração. Há uma frase do coach Tiago Brunet, do escritor Tiago Brunet, que diz o seguinte, nosso futuro é decidido pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que damos.
Entenda uma coisa: só os humildes pedem conselhos. Os arrogantes arriscam tudo para levar os créditos sozinhos. Eles não gostam de compartilhar medalhas e nem troféus. Então, como liderar nossas decisões? Primeiro, entendendo que toda decisão certa inclui perdas. Toda boa decisão exige escolha e renúncia. Então, não queiras abraçar o mundo todo sozinho, com as próprias mãos. Compartilhe os créditos e os despojos e então você terá um exército ao seu lado para te levar às suas conquistas. Número 2, compreendendo que toda decisão certa é desafiadora. Aristóteles disse que fazer o pior parece a melhor decisão sempre. Fazer o pior parece ser mais fácil. Para fazer o certo, a semente é sempre amarga, mas o fruto é sempre doce. Número 3, você precisa ter sabedoria para entender que toda decisão certa beneficia pessoas. A balança, se devemos ou não fazer as coisas, é quantas pessoas serão abençoadas, quantas pessoas serão beneficiadas. Só eu? Se só eu serei beneficiado, então este é um sinal de que eu não devo agir. Esta é a balança pesando e dizendo: não haja. Nos tornaremos inesquecíveis pelos problemas que resolvemos ou pelos problemas que causamos às outras pessoas. Número 4, nós iremos liderar as nossas decisões buscando a orientação de Deus. Se você está em dúvida, ora que melhora. Não haja até ter certeza de que Deus quer aquilo. Ele te dará sinais, pode ter certeza. 2 sinais que eu tenho na minha vida de que eu estou na direção de Deus para tomar uma decisão assertiva é a paz que eu sinto no meu coração, às vezes até mesmo em meio à guerra, ou a leveza. Quando Deus está agindo, quando Deus está guiando, quando Deus está aprovando, quando Deus está direcionando, as coisas não roubam a nossa paz, não roubam o nosso sono, não roubam a nossa tranquilidade, não nos tornam pesados. Tiago, no capítulo 4, versículos 15 até o 17, diz o seguinte, só para sua informação, Tiago era irmão de Jesus. Ele escreveu o seguinte: o que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No versículo 16 diz assim: caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção, tal como essa, é maligna. Não é benigna, não é saudável, não é boa. O versículo 17 diz: lembre-se de que é pecado saber que devem fazer algo e não fazer. Tem uma outra tradução que diz assim: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, como você tem lidado com as suas decisões? Você tem ficado indeciso? Você tem buscado ajuda? Você tem buscado orientação? Você tem buscado inspiração? Você tem buscado conselhos sábios? Você tem lidado como com as suas decisões? Ei, lidere suas decisões, porque quem não se lidera, se sabota.